Que mico foi esse, Ministério da Saúde? Doeu tanto assim? Precisou de um pronunciamento? Que mico foi esse? O SUS rebate Jojo Todinho e a vergonha é múltipla. Ai, porque o SUS é muito ruim. Ai, eu nem uso o SUS. Ai, porque o SUS não presta. Ai, só fala bem do SUS quem não usa. Ai, todo mundo usa SUS. Até quem fala mal usa o SUS e nem sabe. Bebeu água tratada hoje, bebê? Usou o SUS. Quem é que fiscaliza a qualidade da água? É o SUS, amor. Foi viajar? Precisou de vacina? A vacina é gratuita e aplicada nos postos. Vai lá bater o carimbo, bebê. Comeu no restaurante ou na lanchonete da esquina? É o SUS de novo, bebê. É o SUS que fiscaliza para não ter bactéria no seu PF. Comprou alimento no mercado? Usou o SUS, sim. A vigilância sanitária está de olho na procedência e na validade em tudo. Fez a unha, o cabelo, usou o alicate, tem estufa para esterilizar? É norma do SUS, bebê. Então assim, ó, o SUS tá em todo lugar. Tá na prevenção, na fiscalização, no cuidado com a saúde. Mesmo quando você finge que não vê. Gostou? Então valoriza, defenda, compartilhe. O SUS é necessário pra caramba. O SUS é Brasil pra caramba. Ai, mas ela só falou que não é bom. Ai, ela não criticou, criticou sim. Ainda relacionou celular, tênis, classe social a SUS. Como se o SUS fosse só emergência. E outra questão, vou deixar aí pra você ver, tá? O SUS é a água que você bebe, é o ônibus. Vindo aqui me atacar, porque olha lá teu presidente usando o SUS, andando de SAMU. Que bom, tem que usar mesmo, porque se é pago do meu bolso, do seu bolso. Agora dizer que funciona, amor, não funciona. O projeto é lindo, tá? Só no papel, porque na realidade, na prática, não funciona. E vocês... Gente, falar uma coisa pra vocês. Se eu precisar usar o SUS, eu irei usar. Entendeu? Agora, se for uma pessoa anônima, ou vai esperar 2 horas a ambulância chegar, ou a ambulância não vai porque acha que é área de risco, muitas vezes não chega, ou você vai ser socorrido por um vizinho, aí você vai chegar lá, vai ficar esperando, como as pessoas morrem aí nas filas. É só pesquisar, gente, dá um Google, ou ir só lá no vídeo que eu postei ontem e ler os feedbacks das pessoas. Tem gente esperando há mais de 10 anos. Imagine um medicamento que custa 7 milhões de reais para um tratamento. O SUS passa a fazer parte de um pequeno clube de 5 sistemas públicos nacionais no mundo a oferecer esse medicamento para a sua população. Bom dia! Já tomou seu cafezinho hoje? Então vamos falar sobre o SUS. César, o SUS realmente funciona? Para começar, vamos falar sobre os 3 princípios básicos do SUS. A universalidade, que garante acesso a toda a população ao serviço de saúde. A integralidade, que garante você acesso integral a serviços médicos e atendimentos, procedimentos, tudo de forma gratuita. E a equidade, que ela visa diminuir desigualdades. Tá bom, César, mas eu vou lá marcar um exame, leva não sei quantos anos, uma cirurgia. Gente, vivemos num país continental, são mais de 211 milhões de habitantes no Brasil. É impossível um serviço de saúde conseguir suprir toda essa demanda de maneira perfeita e imediata. Mas isso não quer dizer que o SUS não funciona. Gente, só ano passado, trazendo dados aqui do Ministério, foram mais de 13 milhões de cirurgias eletivas. Ah, César, mas o exame demora muito. Sim, pode demorar, mas pode ser de imediato, depende muito da demanda daquela unidade, da demanda da região que o SUS atende ali. Gente, volto a dizer, é impossível uma cobertura 100% perfeita no sistema de saúde universal. Mas isso não quer dizer que o SUS não funciona. Como você pode saber disso? Porque eu trabalho no SUS há 11 anos. Inclusive, ontem estava de plantão na unidade de terapia intensiva do SUS com 19 leitos, mito. 19 leitos, mais 18 pacientes, porque demos alta para uma noite, para a unidade de internação, um transplantado renal.
Você imagina como seria o do nosso país se não tivéssemos o SUS para fazer a regulação desses leitos de transplante, desses pacientes, desses órgãos transplantados? Você já viu aquele ditado? Nossa, esse café está no preço de um rim. Quanto seria um rim se não houvesse a regulação para trazer para as pessoas esse serviço de maneira gratuita e organizada? Temos pós-cirurgia cardíaca no SUS e dentro da minha unidade. Você já imaginou qual seria o valor para você realizar uma cirurgia cardíaca de maneira particular? É muito fácil, gente, a gente criticar uma farmácia de distribuição de medicamentos de alta complexidade, sendo que a gente está aqui numa zona confortável, ganhando bem e que não precisa de acesso àquele tipo de serviço. Mas a nossa população, em sua grande maioria, necessita do acesso a serviços de saúde. Serviço esse do SUS de extrema qualidade. Ah, César, mas quer dizer que o sistema é perfeito? Não é. Na teoria é lindo, sim, mas na prática ele funciona com devidas correções, devidos problemas, principalmente nas unidades de pronto atendimento que são lotadas devido a uma alta demanda. Os hospitais eles sofrem com falta de profissional, eles sofrem com falta de materiais, sim. Mas vocês já imaginaram a demanda de cidades, de estados menores, de cidades menores ali que tem que suprir uma população, inclusive do entorno? Gente, é muito fácil criticar o SUS sem conhecer na prática como ele funciona. O SUS pode não ser excelente e maravilhoso, mas o SUS é lindo e ele ajuda pessoas, milhões de pessoas todos os anos. Hoje, você vai numa unidade ali de atendimento ginecológico, a mãezinha consegue fazer todo o tratamento pré-natal, consegue ter seu parto organizado, eletivo, com saúde para o seu bebê, com assistência à terapia intensiva neonatal. Vocês sabem qual o valor de uma diária de UTI numa rede particular, numa UTI particular? Você acha que a maioria da população conseguiria esse acesso ganhando salário mínimo? Impossível. É fácil vir aqui criticar, por que fazendo uma publicidade que eu tiro 30, 40, 50, 100 mil, que é o salário de um trabalhador por quase 10 anos de serviço. Mas é difícil vir aqui admitir quantas pessoas são salvas diariamente por conta do SUS. Agora pare e pense, eu não utilizo o SUS porque... Lembra da pandemia? Você utilizou o SUS, você sabia disso? Você foi vacinado, não é? Me fala, você pagou pela vacina? Você foi no hospital particular ser vacinado? Não. Você estava dentro de uma campanha vacinal pelo SUS. Esses comerciais na TV de conscientização são do SUS. A atenção básica que atende domiciliar, atende diabéticos, hipertensos diariamente, é do SUS. Unidade de pronto atendimento, a UPA, é do SUS. O SAMU nunca vai precisar. Você já imaginou você tendo uma parada cardíaca no meio da rua, um infarto? Ele ia ligar para quem? Para o hospital e te buscar? Não, para o SAMU, que é um serviço do SUS. Então, gente, eu acredito que por desinformação, pessoas desinfluenciam outras pessoas. Isso em largo espectro, né? É difícil você admitir que o SUS funciona sem você ter a total competência e informação, porque você não está lá dentro. Eu falo isso como servidor público, trabalhador do SUS em 2 hospitais há 11 anos. Ah, Black, você não trabalha? Sim, gente, eu voltei a trabalhar no SUS com muito orgulho. Porque você criticar o SUS, você ser contra o SUS, é você ser contra a vida e principalmente contra as pessoas hipossuficientes e que não conseguem ter esse capital que algumas outras têm para custear um serviço particular. Transplante. Imagine como é caro um transplante de órgãos. Então, assim, é muitas coisas, tá? É muitas coisas. Tem as suas fragilidades. Gente, olha o tamanho do Brasil. Se você vai na Itália, não chega nem aos pés do Brasil. Você acha que tem um hospital da mulher? Você acha que tem esses hospitais gigantes que tem aqui no Brasil? Na Europa? Não. E a população lá é 1000 vezes. Olha, é menor que o Rio de Janeiro. Então você tem que entender que você precisa sair um pouco da bolha. E a única coisa que essas falas burras da Jordana está servindo para educar pessoas, graças a Deus, porque o público dela é ignorante. Então, assim as pessoas se educam pela polêmica. Aí elas começam a entender que a água que ela está bebendo vem do SUS, que a comidinha que ela pede no iFood também tem o dedo do SUS,
não é? Vamos falar de SUS? Opa, vamos? Ele funciona? Sim, é o maior sistema público de saúde do mundo. Não. Sim. Diga para mim há quanto tempo você está na fila do CISREG aguardando por uma cirurgia? Nesse momento eu não tô na fila, mas o ano passado eu fiz 2 cirurgias pelo SUS. Uma para retirar a vesícula e a outra de vasectomia. Da retirada da vesícula eu devo ter ficado uns 6 meses aguardando depois que eu realizei todos os exames. Diga para mim há quanto tempo você está aguardando um atendimento ou marcarem seu exame? O ano retrasado eu rompi os ligamentos do pé esquerdo, fui a um atendimento de emergência e marcaram um especialista, um orto no caso, em mais ou menos uns 7 dias. Realizei todos os exames pelo SUS, em torno de 4 meses mais ou menos, eu já estava fazendo fisioterapia também pelo SUS. Há quanto tempo você está precisando, esperando por um laudo? Os laudos dos exames demoravam em torno de 7 a 10 dias mais ou menos. Será que você conseguiu aquele remédio que você muito precisa e não pode viver sem ele? Normalmente, após uma consulta, basta você levar a receita médica a uma farmácia do estado que os medicamentos são entregues imediatamente. Eu não faço uso de medicamento contínuo, mas o meu irmão faz. Ele tem diabetes do tipo 1. E ele pega todos os medicamentos e equipamentos necessários para o controle do diabetes gratuitamente, regularmente pelo SUS, sem nenhum atraso. Se ele fosse comprar esses mesmos medicamentos e equipamentos numa farmácia particular, ele gastaria em torno de R$1.000 por mês. Como ele pega desde 2007, durante todo esse período ele já economizou mais de R$200 mil. Você é tão perfeito assim, você é maravilhoso assim, tá fazendo o que com plano de saúde? Não, eu não tenho plano de saúde. Quem diz muito e defende, não faz uso. Olha, deixa eu te explicar uma coisa. O SUS é muito mais amplo do que ir a uma consulta, pegar um medicamento ou fazer uma cirurgia. Se você vai a um restaurante, o SUS passou por ali, vigilância sanitária. Se você tem saneamento básico, água encanada em casa, tem um dedinho do SUS. Imunização, vacinação, controle de zoonoses, combate à dengue, enfim, todos nós usamos o SUS, mesmo quem tem plano de saúde. A saúde não tá boa. Não tá perfeito. Mas se a gente comparar com o INAMPS, que era antes do SUS, que só tinha acesso à saúde quem tinha carteira assinada ou pagasse particularmente, a gente está muito melhor. Se a gente comparar também com outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, em que uma internação num hospital de 3 dias pode custar até R$120 mil, e a gente só não está melhor porque existem interesses econômicos no sucateamento do SUS. Existe todo um lobby das administradoras de planos de saúde no Congresso Nacional. A gente já teve presidente da Câmara financiado por plano de saúde, ministro da Saúde financiado por plano de saúde. Existe uma bancada da saúde privada no Congresso que é muito forte. Mas apesar desses que querem privatizar o SUS, como você, Jojo Todinho, e todo o bolsonarismo, o SUS está avançando muito. Hoje ele é referência mundial no Programa Saúde da Família, controle de hepatite C, tabagismo, transplantes, vacinação e mais uma série de outros programas que são referências internacionais. Então defender o SUS significa defender um sistema que todos nós utilizamos, tendo ou não plano de saúde. Defender o SUS é defender o maior sistema público de saúde do mundo. O SUS é o maior sistema integrado de saúde, gratuito, que ele é lindo no papel. Nossa. Esse vídeo já foi amplamente respondido do ponto de vista objetivo, né? Desmentido. Mas eu queria falar mais especificamente de como uma pessoa como Jojo Todinho, preta, periférica e, pelo que consta, LGBT, pelo menos no começo, pode se dar ao trabalho de gravar um vídeo para atacar o SUS e digo mais para vocês, talvez até acreditar realmente no que ela está falando. E a explicação para isso pode estar na forma como a Jojo Todinho venceu o sistema, se é que pode se chamar isso de venceu. Vou tentar ser breve, mas não tem jeito de não voltar lá no começo. Presta atenção aqui comigo. A sociedade que a gente vive funciona como se fosse um grande videogame. A meritocracia é a ilusão. Você que nasce preto, pobre, periférico, você tem que trabalhar para pagar os prestígios, os privilégios daqueles que vivem lá em cima, sejam eles políticos ou não. Todos os ricos, donos de empresa, precisam de você aí, no seu cantinho, pensando que pode vencer o sistema, trabalhando, só que você não pode. Algumas estratégias, e aqui começo a falar mais especificamente da situação, foram criadas ao longo dos anos para você não vencer o sistema, mas pelo menos parar de passar fome aí como se fosse um vira-lata na periferia. Estudar sempre foi a mais difundida, sempre te convenceram, ó, você pode estudar, você pode se tornar alguém na vida e aí você vai conseguir vencer. Você não vence, você nunca vai virar o Elon Musk estudando.
Tanto é que quem estudou muito trabalha pro Elon Musk também, como se fosse um cachorrinho. Mas a Jojo Todinho não venceu o sistema estudando. Tanto é que ela tá aqui falando essas porcarias. Provavelmente tentou estudar, se esforçou, mas o cérebro dela é mais fraco do que o dos outros. Ela não consegue aprender. E quando você não consegue vencer pela inteligência, existem outras saídas, como, por exemplo, o oportunismo. No começo, ela conseguiu se associando a esses movimentos de luta e ao funk. Ela balançou a bunda, sim, usou do volume do seu corpo para ficar famosa, botar dinheiro no bolso. Depois se aproveitou do movimento LGBT e sabe-se lá mais de quantas coisas ela se aproveitou para chegar onde chegou. Mas nunca foi por meio da escolarização. E é daí, exatamente daí, que vem a incapacidade dela de entender bem o sistema onde ela está inserida, a incapacidade dela de entender que tudo que ela fala na porcaria desse vídeo não depõe contra o SUS. Ela dizer que uma pessoa espera na fila não depõe contra o SUS. Ela dizer que uma pessoa pode não ser atendida e talvez até morrer por um erro médico não depõe contra o SUS, porque é uma coisa ter falhas não significa que ela não é essencial. Até mesmo o oxigênio que você respira te faz mal. A Jojo Todinho, por exemplo, não serve pra porcaria nenhuma para a maioria de nós, mas no entanto eu garanto que ela defenda a sua própria existência. Então nada disso fala contra o SUS, mas ela não consegue entender isso, porque não teve educação e talvez por causa de alguma limitação cognitiva que ela tenha mesmo, inerente dela. E isso não tem nada a ver com etnia, nem com condição social. Então ela sempre aproveitou esse caminho alternativo e talvez tenha ódio e ranço de quem acha que através desse caminho que não deu certo para ela, possa vencer o sistema. E também tem um pouco de viralatismo nisso, nessa nova fase de oportunidade dela. Assim como um cachorrinho que, retirado do pet shop, da cela do pet shop, idolatraria seu dono até o final, ela agora, nessa nova fase de oportunismo, está idolatrando aqueles que ela acha que são os seus donos, aqueles que vão garantir mais novos anos de derrota do sistema por parte dela. No fundo, é só alguém que não entende de nada e que não se importa com seus outros companheiros, entupida dessa nova mentalidade egoísta, achando que aquilo que não é importante para ela não é importante para os outros. Viu, Jojo Todinho? Você tá bem enganada. Absorvente não serve para nada para mim, sutiã não serve para nada para mim, e mesmo assim eu consigo entender que essas coisas tenham a sua utilidade para quem precisa. Se você é rica e não precisa do SUS, eu te garanto, há quem precise, ele funciona muito bem, e essas esperas e demoras que você relaciona nos seus vídeos, eu podia até te dizer, no sistema privado se espera muito mais. Se você pegar um médico aí da consulta de R$800 para frente, você espera até 3 meses para fazer uma consulta com ele. Mas como eu disse, eu não vou entrar muito na questão técnica, porque parece meio óbvio, né? Para todo mundo aí que já conhece o SUS e a saúde pública brasileira, sabe que o SUS vai muito bem e que pode melhorar, sim, se esses que hoje dispensam tanta energia para atacar o SUS, porque isso não é uma crítica construtiva, gastasse energia para melhorar o SUS. Se você gostou, não esqueça, siga nossa rede social aqui onde você está vendo, no Twitter, TikTok, qualquer lugar, acompanhe nosso trabalho.